Bom, galera, aqui é o Tarcísio e vamos com a segunda parte do nosso vídeo de contação de história, contando uma outra crônica de Nárnia, a história de Judite, o Paulama, os cavalos e os anões. Bom, nossa história terminou com a Judite no meio de uma paisagem invernal, né, com umas árvores e tudo branco por conta da neve, sozinha. Porque o Pegasus Magnus II levou o amigo da Judite, o John Macaulay, que era um cavalo falante, mágico, maravilhoso, para as Montanhas Azuis, onde ele viveria feliz para sempre no reino de Beira Feliz. Embora a Judite tenha ficado feliz com isso, porque o Magnus, o Pégaso, era um cavalo tão imponente. Deixa eu ver se eu acho o meu Pégaso aqui, ó. Era um cavalo tão imponente, tão bonito com as asas, né, e voava. E aí ele colocou um colar no pescoço do John, né, do John Macaulay, e saíram voando os dois rumo às Montanhas Azuis. E a Judite ficou sem saber o que fazer, porque ela foi levada para Nárnia para conduzir o cavalinho para a Vila das Fadas, que na verdade é onde só moram anões. Então ela pensa, bom, no mínimo eu devo ir então até a Vila das Fadas para dar essa notícia para o líder dos anões, que o John Macaulay tinha contado para ela, que se chamava o Dibus. Então ela precisava encontrar o Dibus, que era o chefe dos anões, e contar tudo o que tinha acontecido para os anões não mais procurarem o John Macaulay, porque os anões, pelo que o Paulama tinha falado, eles estavam bastante desesperados atrás dele. Então vamos continuar aqui, né? Então ela vê como única alternativa conseguir achar o caminho de volta, né, na trilha, e seguir rumo à Vila das Fadas, onde na verdade só tem anões. Após um caminho de pouco interesse, com algumas árvores secas e retorcidas, né? As árvores elas estavam assim, né, todas fininhas, né, umas maiores, outras um pouquinho maior, mas algumas bem fininhas. Ela escuta um barulho e de repente vem um menino correndo em direção a ela em traje de caçador. Ela estava andando, de repente veio. Oh! E os dois se assustaram e ficaram um olhando para o outro, parado. Esse menino ele estava bem com traje de caçador mesmo, olha só. E aí ficaram parados, olhando um para a cara do outro, ninguém se mexia. O que será que aconteceu? A menina perguntou, né, a Judite, ei, quem é você? E aí ele parou de apontar, né, a flecha dele para ela e falou, ó, eu sou o Jordan, que feliz encontrar alguém do meu mundo aqui. E o Jordan sabia, pelos trajes, e mesmo porque praticamente não tinha humanos lá, além dos reis e das rainhas, era muito raro ver humanos naquele continente de Nárnia, e ele sabia que tinha vindo do mesmo mundo que ele tinha vindo. E a Judite perguntou, ué, mas como é que você veio parar aqui? E aí o Jordan contou, um dia eu saí para passear com a minha mãe e com meu pai, e um nevoeiro surgiu do nada, e quando o nevoeiro passou, nós estávamos aqui na floresta, e desde então nós estamos vivendo aqui, e eu estou brincando de caçar, na verdade, né? Os animais aqui falam, e existe uma lei que nós não podemos caçar os animais falantes, e nem precisamos também. O meu pai trabalha junto com os reis e com as rainhas de Nárnia. Ele falava isso com bastante orgulho, mas com bastante felicidade. E aí o Jordan, ele falou que ele estava um pouco assustado porque ele estava em cima de uma árvore, né? Ele havia subido em cima de uma árvore e de lá ele tinha visto... Quer ver o que ele tinha visto? Ele tinha visto alguns lobos correndo para lá e para cá, procurando alguma coisa. E ele queria voltar, então ele desceu da árvore e ele queria voltar para a casa dele para avisar o pai e a mãe dele. E justamente quando isso acontece, alguns barulhos ao longe se escutam e o Jordan fica bem assustado, achando que os lobos já estão próximos à casa dele. Aí a Judite, ela para um pouquinho, olha, ela está tentando bolar algum plano.
E ela vai pensando, pensando, e vem uma ideia na cabeça dela, mas ela não sabe se ela vai ter coragem de fazer isso. Então ela respira fundo, pega toda a coragem dela e ela bola o seguinte plano. Jordan, vamos nos aproximar, quietinhos desses lobos, e quando chegarmos perto, você vai subir no alto de uma árvore. Leve algumas pedras com você, eu vou precisar. Toda vez que eu levantar a minha mão direita, você vai tacar uma dessas pedras nos lobos. Apenas quando eu levantar a minha mão direita. E o Jordan não tinha entendido muita coisa disso, não tinha entendido praticamente nada, mas ele falou, tá bem. Porque ele viu que a Judite era uma menina muito esperta, e ele não era de grandes ideias, e eles fizeram exatamente isso. Então, eles foram seguindo bem devagarinho até chegar perto da casa, onde os lobos já estavam rodeando a casa. E aí o Jordan, ele subiu numa árvore e ficou lá, né? Quase nem dava para ver ele, de tão disfarçado que ele estava, olha só. E nisso a Judite, ela se apresenta no meio dos lobos, vai correndo e para bem no meio onde eles estavam correndo e fala: Ei, vocês têm certeza que vão invadir essa casa? E os lobos começam a dar risada, né? Só uma menina, menina, você será devorada também, é isso? Fuge enquanto é tempo. E ela fala: não fugirei, vocês que devem tomar cuidado, porque eu na verdade sou uma feiticeira. E aí ela falou: vou provar para vocês. Você, e apontou para um dos lobos, né? Eram uns 4 que estavam lá. E ela apontou com a mão direita e fez um gesto assim, levantando a mão. E quando ela baixou, justo nessa hora, o Jordan, que estava esperto a tudo, ele jogou uma pedra justamente naquele lobo em que a Judite tinha apontado. E caiu na cabeça do lobo, e o lobo ficou sem saber de onde tinha vindo aquela pedra. E aí os outros lobos viram e falaram: ora, o que será que é isso? E aí a Judite apontou para um outro que estava ali e falou: ah, você quer saber o que é isso? E fez o mesmo gesto, né? Levantou a mão, como se estivesse tacando uma pedra invisível. E a pedra vinha do nada e caiu na cabeça dele. E a Judite, ela falou: eu posso conjurar pedras ainda maiores, vocês querem ver? E os lobos ficaram bem assustados, porque na verdade a magia naquele mundo era algo muito poderoso. E os lobos sabiam que quem tinha poderes mágicos eram pessoas muito poderosas. E ficaram muito assustados. E a Judite percebeu isso, né? Eles hesitaram. E a Judite falou: se vocês forem embora agora mesmo, eu prometo que não lançarei nenhum feitiço a mais em vocês. E nisso os lobos, assustadíssimos, achando se tratar de uma grande feiticeira, saíram correndo. E nisso o Jordan desceu. A Judite entrou na casa, conheceu a mãe dele, mas isso não é interessante para a nossa história, porque eles comeram um pão. Comer pão é muito gostoso, mas numa história é legal a parte da aventura. E nossa história continua, então, com a Judite se despedindo do Jordan e da mãe dele. O pai dele estava trabalhando junto com os reis e rainhas, né? E é isso. Só que quando ela estava saindo, logo assim que ela abriu a porta da casa do Jordan para ir e se despedir, tinha quatro animais parados em frente à casa. Vamos achar aqui esses animais, tá? Que eram 4 renas. Então tinha uma rena bem grande, umas outras aqui, né? Vamos ver se tem mais uma rena aqui. E a Judite nem se estranhou, nem estranhou muito, quando ele percebeu que eram renas que falavam, né? Então aqui vem as renas. E elas estavam com umas correntes nos pés, né? Algumas coisas ligando. Então eram 2 que estavam juntas aqui e outras 2 que estavam juntas aqui. E elas estavam com essas correntes. E aí a líder delas, que era maior, falou: ora, menina, nós vimos o que vocês fizeram com aqueles lobos terríveis. Eles estavam nos mantendo como prisioneiros, mas foram correndo como se tivessem visto a pior feiticeira de todas e nos deixaram sozinhos. E aí a mãe do Jordan, né, se compadeceu daquilo. Tinha algumas ferramentas que ela usava para consertar telhado e tudo mais. E conseguiu cortar essas correntes. Não eram correntes muito fortes, né? E foi relativamente fácil.
E nisso a Judite, ela estava muito preocupada, mas ela viu que as cenas estavam boas e começou a se despedir, dizendo que precisava ir até a Vila dos Anões. E nisso as cenas se interessaram muito. Ora, menina, será que podemos ir com você? Nós sabemos que os anões, eles cuidam muito bem dos cavalos, e nós somos parecidos com cavalos, nós somos renas. Eu aposto que eles vão gostar de nós. Podemos ir com você? E a Judite ficou muito sentida, né, com aquele discurso, porque ela viu que a rena estava extremamente assustada com tudo que tinha acontecido. Ela falou, claro, claro, venha comigo, vamos chegar até lá. Se os anões são tão bons quanto estão me falando, eles vão adorar receber renas. E olha, vai ser até bom, porque eu deveria levar um cavalo para eles. E aí a Judite contou toda a história do Pégaso, que levou o cavalo dela, e foram seguindo, contando histórias uns dos outros em direção à Vila das Fadas. Só que aí tinha um problema. No meio do caminho as cenas começaram a discutir, né? Duas dessas cenas, a maior, a líder, né, e uma outra, queriam sim ir direto para a Vila das Fadas. Só que as outras duas, elas achavam que não. Elas estavam, agora que passou o medo, elas falavam, ora, nós devíamos ir lá e dar um baita susto nesses lobos, não devemos deixar eles livres, sem punição. E aí eles começaram a discutir muito. E no começo, a Judite achou que era uma discussãozinha à toa, mas foi passando os minutos, quase uma hora, e as cenas não paravam de discutir. Então a Judite, ela tomou fôlego, se colocou no meio da discussão. Colocou rena para um lado, rena para o outro. E falou, com toda a diplomacia dela, que eles deviam se manter calmos, que o caminho ia ser muito melhor se eles estivessem como amigos, se eles fossem conversando. Só que as cenas só se convenceram quando a Judite falou que se eles haviam se encontrado foi por conta do próprio leão, do Aslan. E ao ouvir o nome do Aslan, as duas cenas que estavam mais exaltadas, querendo ir atrás dos lobos, elas se apaziguaram e ficaram calminhas e decidiram ir. No meio da tarde, o líder das cenas começou a olhar para um lado e para o outro. Meu Deus, acho que tem alguém nos observando. E ela tinha certeza que tinha alguém observando. E as outras cenas também, né? Elas estavam bem distraídas e não perceberam que, naquele momento, os lobos haviam voltado, se arrependido do que fizeram e montaram uma emboscada para as cenas e para Judite. Os lobos cercaram todos eles e aí não teve jeito. A Judite respirou fundo. A Judite, ela era uma menina muito doce, muito delicada, mas ela sabia se defender muito bem. Ela havia feito aulas de artes marciais durante algum tempo e ela sabia como se proteger. Então, naquela situação, e sabendo que ela estava acompanhada das cenas, que eram animais bem grandes, ela não teve dúvida. Ela levantou o braço só para causar um pouquinho de medo. Ela percebeu que quando ela levantou o braço, os lobos se assustaram e deram um passo para trás. E ela falou para as cenas, atacar! E as cenas foram para cima com tudo. E os lobos, que já estavam assustados, deram no pé com tudo. Com medo de que as cenas fossem mágicas também. Então vamos virar aqui e continuar essa história. E agora começou a piscar aqui, né? Tá com um probleminha essa lâmpada, mas é um sinal, né? E assim eles decidem, parar para descansar. Deixa eu fazer uma pausa aqui. E aí a Judite fala, bom, já estamos caminhando há mais de 3 horas, enfrentamos lobos e tudo, vamos descansar. E aí eles sentam e começam a fazer uma refeição com algumas frutas que as renas estavam trazendo em suas bolsas. E ficam conversando, só que no meio da conversa, de repente do nada, a Judite percebe que uma das cenas, essa aqui, ó, que se chamava Domitila, ela havia desaparecido. E aí ela perguntou,
né? O chefe das cenas chamava-se Gerald. Ela perguntou, Gerald, cadê a Domitila? E aí as cenas foram procurar a Domitila e não se achava em lugar nenhum, né? E a Judite foi atrás, e a Judite escutou barulho de água e foi andando até chegar num córrego. E do outro lado do córrego ela viu a Domitila conversando com um dos lobos. Eles estavam sussurrando, mas a Judite conseguia ouvir. E aí, deixa eu pegar um lobo aqui. Meu lobo desapareceu. Então vou pegar aqui um hipopótamo para representar o lobo, né? E aí o lobo falou, né? Você deve nos trazer eles. Você deve. É o acordo. Aí a Domitila falou, sim, eu vou lá chamar eles e vou dar um jeito de trazer ele até vocês. E nisso, a Judite resolveu voltar, contou o que tinha ouvido para as outras cenas, e quando a Domitila se aproximou, as outras cenas cercaram a Domitila e falaram, Domitila, nós sabemos o que você fez. E a Domitila ficou muito assustada e nem negou, já falou logo de cara. E nisso, o Geralt, que era uma rena muito boa, muito de bom coração, ele decide conduzir a Domitila de volta até a terra delas, porque ela precisava receber não o castigo, mas a lição por ter feito isso. Ela precisava aprender que isso não se faz, trair os amigos, e que ela iria aprender isso na Vila das Renas. Então o Geralt decide, com muita tristeza, retornar o caminho. Então segue apenas a Judite e 2 renas. E eles seguem caminhando. Até que no meio do caminho eles avistam uma torre. Uma torre muito alta, muito grande, toda branca, feita de mármore. E na frente dessa torre, que brilhava como cristal, aparece como se materializasse aos poucos, como se fosse um fantasma, mas cheio de luz, uma mulher que se identifica como sendo a Feiticeira Branca. Ela começa a fazer várias perguntas e parece muito interessada na Judite. E vamos achar aqui uma Feiticeira Branca. Aqui não. E como ela era meio translúcida, parecendo um fantasma, né? Era aqui a nossa feiticeira. De onde você é, menina? De qual mundo você vem? Você encontrou com Aslan? Onde você está indo? O que você precisa fazer? Você sabe como voltar para o seu mundo? E fazer um monte de pergunta, mas um monte de pergunta mesmo. E a Judite ficou muito assustada com tanta pergunta. E ela sabia que tinha visto aquele rosto em algum lugar, mas ela não sabia exatamente onde. Então ela fez todo um esforço, fechou o olho e ela se lembrou. No sonho que ela tinha tido há pouco tempo atrás, ela se lembrou de um leão falando com ela, dizendo que ela para ter muito cuidado com uma certa feiticeira que andava por aquelas terras. E no sonho dela ela viu o rosto de uma mulher que era exatamente o rosto dessa Feiticeira Branca. E aí a Judite fala, eu sei quem você é a Feiticeira Branca, afaste-se da gente, não queremos nada. E nisso, como se fosse o quebrar de um encanto, a feiticeira, ela desaparece. E a torre também começa a afundar, e onde antes havia uma torre linda e gigante, não havia mais nada, além da trilha que seguia. E assim a Judite conseguiu evitar esse contato com a Feiticeira Branca. E acontece o seguinte, essas cenas elas gostavam muito de discutir. E logo em seguida, as 2 renas, essa chamava Ricardo e essa chamava James. O Ricardo achava que eles deveriam sim ter ouvido a feiticeira e entrado no castelo, no caso na torre, porque era uma feiticeira muito poderosa, com certeza, porque ela conseguiu fazer uma torre surgir do nada. E o James, que tinha ouvido histórias sobre uma feiticeira que andava por aquelas terras, que era terrível, argumentava que não, que a Judite fez tudo certo. E ficou tão feio, mas tão feio que eles começaram a brigar, né? E usavam os
os galhos, né, os chifres deles, e a Judite começou a ficar assustada, e mais uma vez, criando coragem, a Judite ficou no meio, e falou, se vocês quiserem brigar, vão ter que passar por cima de mim. E aí, as cenas perceberam que não tinha nada a ver isso que elas estavam fazendo, pediram desculpa para Judite, e seguiram rumo à vila, porque logo assim que a torre foi baixando, dando lugar à estrada, eles foram vendo lá no final da estrada as casinhas da Vila das Fadas, que na verdade eram casas de anões. E que vila fantástica! Eram casas coloridas, algumas com os telhados bem pontiagudos, já outras todas redondas, e o telhado era na verdade coberto por um barranco e várias janelas coloridas e muitos anões cantando e fazendo seus afazeres. Curiosamente, toda a floresta estava tomada pela neve, mas assim que começava oficialmente a vila, do nada a vegetação ficava toda verde, com muitas folhas, a grama era viva, né? Dava gosto de ver aquela grama, e chegaram até lá. Por fim, eles procuram o anão Dibus. A Judite pergunta, vocês viram o anão Dibus? E eles vão lá chamar, e chega um anão imponente, mas com uma cara muito bondosa, e que se diz muito triste pelo desaparecimento do Jon, e pela história dele, por não ter mais o Jon junto com eles, mas ele entende que o Jon preferiu ficar com os Pégasos, que na verdade não deixam de ser cavalos, né? Ou seja, entre a espécie deles, e que ficou muito feliz com as renas. E conta para Judite que renas na Vila das Fadas é considerado um sinal de boa sorte. Toda vez que aparece uma rena, significa boa sorte na colheita, boa sorte na vila, de maneira geral, nas minas em que os anões trabalham, e que 2 renas só pode significar muita boa sorte. E ele fica extremamente feliz com o desenrolar da história. Com relação às cenas brigarem, a Judite fala, olha, essas cenas brigam muito, senhor anão. E o anão fala, na verdade, é influência da feiticeira. E ele garante que com 2 ou 3 dias de comida e descanso, e uma sopa bem quente, esses sintomas vão passar. Nesse momento, no meio da vila, então, Aslan aparece e se aproxima de Judite. O leão, né? Eu não tenho aqui nenhum leão, mas aparece um leão gigante, enorme. Vamos achar aqui um leão, né? Com uma juba bem grande, né? E o leão fala para a Judite, menina, você agiu muito bem. E logo assim que o leão começou a falar, a Judite sentiu uma paz e uma calma como ela nunca havia sentido na vida. Jon, o nosso querido cavalo, está onde deveria estar. E desde o início, menina, a sua missão foi trazer essas renas até aqui. Você resistiu aos encantos da feiticeira branca, e isso é bom, muito bom. Nárnia é muito grata a você. E assim, o leão, ele soprou. Olha só, quando o leão aparece lá na casa dos anões, era uma magia tão grande que as lamparinas e as tochas que haviam lá começavam a piscar. E olha só como é que ficou, ó. Vamos ver se vai piscar. Isso, de tanta magia que emanava do leão. E aí o leão, ele se aproximou bastante da Astrid, e ele soprou. E um raio de luz começou a aparecer do sopro do leão, e Astrid começou a ver tudo em volta numa luz branca tão grande, e quando essa luz começou a desaparecer, ela viu que tinha voltado para a casa dela, e curiosamente, as luzes da casa dela estavam todas piscando, e ela soube assim que a magia do Aslan também estava presente no mundo dela, e foi dessa forma que a Judite conheceu o mundo de Nárnia.